Bem-vindo todo mundo. Eu sou a Jordana Guimarães, a fundadora da Fashion Innovation. E na Fashion Innovation a gente conversa com muitas coisas sociais, porque no final do dia, quando a gente pensa do mundo da moda, né, todo mundo usa roupa. Eu acho que o mundo da moda, nos meus olhos, é a única indústria que você pode morar a qualquer lugar no mundo, mas quando você conhece uma pessoa na China que não fala a mesma língua, no Brasil, na África, wherever, você pode se conectar com a moda, né? Você pode parar alguém na rua e falar, amo o que você está usando. E essa língua é universal. E isso começa a conexão, começa a conversa. Então, eu sempre gostei de usar o mundo da moda para conectar causas sociais e usar o mundo da moda como um vehicle, né? Um carro que puxa essa causa social para mais pessoas ouvirem e participar. Então, com honra que eu tenho você aqui comigo hoje, Cacá, e eu adoraria, em vez de eu te introduzir quem você é, para você introduzir yourself para as pessoas que estão assistindo. Então, eu sou o Cacá Menezes, meu nome é Carlos, mas todo mundo me conhece como Cacá. Eu sou fundador da comunidade Ele Clama, sou ex-jogador de basquete profissional aqui no Brasil e há 25 anos atrás eu abandonei minha carreira como jogador para me dedicar à população de rua da cidade de Belo Horizonte, Contagem, e a nossa instituição, a comunidade Ele Clama, ela já existe desde 2002, então já são, esse ano vai inteirar 22 anos. Nós estamos acolhendo pessoas em situação de rua e trabalhando também com unidades prisionais, com capelania prisional, com acolhimento de pessoas em situação de rua e com tratamento, né, de um problema que é muito grave hoje no mundo, que é o uso abusivo de álcool e drogas. Então, a nossa comunidade é especializada em acolher pessoas e ajudar essas pessoas a superarem o problema do uso abusivo. Sou casado com a Carla, tenho 3 filhos, a Sara, a Ana e o José. E também a nossa instituição, nós trabalhamos muito no campo da prevenção, onde nós temos um time de basquete profissional, que temos categorias de base, desde 9, 10, 11, 12, até 22 anos, crianças de vários lugares que praticam o esporte com o objetivo de prevenção ao uso abusivo de álcool e drogas. Então, essa é a minha história, essa é a minha vida. Há mais de 25 anos, nós estamos aqui trabalhando, muito feliz em poder fazer esse trabalho aqui no Brasil. Incrível. Se eu posso perguntar para você qual foi a transição, qual foi, assim, teve um momento entre profissional jogador de basquete e começar a trabalhar com moradores de rua, antes de você sair do basquete e entrar nessa vida, né, que você escolheu ou te escolheram para, tipo, né, tudo, but like, teve antes disso, você sempre se teve compaixão com pessoas que eram moradores de rua ou surgiu de uma coisa que aconteceu com você, aonde você teve um clique, tipo, qual foi a virada? E, você pode contar pra gente um pouquinho? Então, como jogador de basquete, eu fui morar desde os meus 13 anos, eu passei a morar em república, casa de parentes, para poder ficar mais próximo do clube que eu jogava, né? Então, com essa saída de casa muito precoce, muito novo, né, eu tive muitas dificuldades. Então, eu fui morar numa república com muitos homens, muito novo ainda, e sempre tive muito assim, fui muito aberto às questões sociais, sempre fui muito assim, um amigo de quarto, com pessoas à minha volta. Eu sempre comecei a viver com muitas pessoas, sempre a ver o sofrimento das pessoas, percebendo. Mas não era nada assim muito aguçado. Eu vivia a minha vida. Eu queria ser jogador da seleção brasileira. Eu tinha meus projetos, meus planos. Vivia focado naquilo que realmente eu queria fazer. Tinha uma sensibilidade, mas essa sensibilidade ela foi aflorada depois de algum tempo, quando eu comecei realmente a conversar e me relacionar com as pessoas que estavam em situação de rua. Tá. E quando você começou a se relacionar, teve assim, pelo que você já tinha, qual foi a palavra que você falou? Tipo, no português, eu vou praticar ele melhor. Mas você tinha already essa sensitividade que você falou. Sensibilidade, 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 foi.
você começou a conversar com esses moradores de rua e se aproximar mais para ver, né, aonde ia começar esse projeto que hoje é uma coisa gigante que você já fez e incrível, muito inspiradora, teve coisas novas que você começou a aprender que você não sabia, tipo, só olhando Sim. fora, que você falou, uau, like, agora eu sei disso, mas agora se outras pessoas soubessem, e qual seria? Então, sim, com certeza. Tem uma frase que eu falo, Jordana, que é uma frase que muito forte para mim. Somente quem vai vê. Só quem vê sente. Só quem sente entende. Só quem entende sacrifica, né? Tem a disposição de fazer. Só quem faz realmente entende como fazer. Então, ah, eu comecei a me aproximar da população de rua, do sistema prisional, e eu comecei a perceber coisas assim que eu não sabia, de fato. Por exemplo, a história do Valquírio Salles Filho foi o primeiro morador de rua que eu cuidei. Ele, ele era filho de uma mulher que ela era uma garota de programa aqui no Brasil, e ela teve um filho e ela não quis criar o seu filho e deixou ele numa instituição para adoção. E ela e ele viveu a vida institucionalizada. Com 13 anos, ele fugiu dessa instituição e foi morar na rua. Quando eu conheci ele, Jordana, ele tinha 37 anos. Ele nunca tinha tido uma casa. Ele nunca tinha tido uma família. E o que aconteceu? Naquele momento, eu pensei, poxa, como é que uma pessoa que nunca teve uma família, que nunca teve uma casa, vai entender o que é um pai, vai entender o que é uma espiritualidade, vai entender o que é trabalho. Ele sempre viveu na rua, ele nunca teve esse elemento mais básico, que é o teto, que é uma segurança alimentar e um aconchego familiar, pessoas que realmente lutam por ele. Então, naquele momento, eu percebi que meu pai tinha um pequeno sítio aqui na região da minha cidade, tem uma região de sítios. Meu pai tinha um pequeno sítio. Foi quando eu percebi que aquele sítio ficava ocioso, meu pai nem ia muito para lá, era um sítio que ficava no cantinho. Eu falei, poxa, é uma casa, é um sítio, e eu posso proporcionar para esse homem talvez a primeira experiência dele em ter um lar. A palavra lar, Jordana, vem da palavra lareira. Né? Lar vem de lareira, de um lugar aquecido, de um lugar onde as pessoas não morrem de frio, onde elas não morrem na solidão. E aí eu falei, eu vou proporcionar um lar, uma casa, e aí ele vai entender o que é uma família, aí ele vai entender. Então, e foi exatamente isso que aconteceu. Só que no começo, assim que eu comecei o trabalho, eu fui na praça buscar ele e falava, Valquírio, vamos comigo lá para o sítio do meu pai. Ele falou, não posso ir. Eu falei, como assim você não pode ir? Ele falou assim, porque eu não posso deixar os meus amigos que moram na rua comigo. E foi aí que eu percebi que aquele homem que nunca teve nada, ele valorizou mais os seus amigos, talvez que eu valorizava os meus, sabe? E ele me deu uma grande lição. Ele falou, Cacá, eu só vou se eles puderem ir comigo. E foi aí que eu convidei eles também, eram mais dois, o Adriano e o Dimas, e eles foram comigo e a gente começou esse lar, a gente começou essa casa, esse abrigo, essa comunidade. E logo, logo já tinham 10, 15, 20, em 3, 4 meses já tinham 35 homens morando com a gente numa casa. E ali, dali para frente, nunca mais parou, Jordana. Já são 22 anos aqui sem parar. Incrível. Oh my God, amazing. E mostra também, né, como você falou, uma lição grande, né? Porque para ele, a família dele são esses amigos, né? Porque estavam lá juntos e as pessoas É, que, né, apoiam, não importa a situação onde você está, onde você vive, né? Então isso é muito incrível. É. exato. E três filhos que você mencionou, né, no começo. E eu adoraria saber, com esse trabalho que você está fazendo há 22 anos, eu tive a honra de conhecer na Flórida em pessoa e você contou também a história de outros grupos, né, tipo haitianos, que você ajudou quando você foi para a Amazônia, para os indígenas, e acabou Sim. no outro grupo. Então, muitas histórias incríveis que você tem. E nisso tudo que você faz, como que é, assim, você
Você acredita em balança, em termos de balançar a vida pessoal com a vida que é seu trabalho? Você acha que eles são separados? Você acha que eles são o mesmo? E como que você... Porque tipo, eu penso em mim, né? E é totalmente diferente, porque eu quero fazer um dia tudo que você faz, mas eu faço o que eu posso, né? Os meus pequenos. Mas com isso, tendo duas filhas em casa, e tendo business, e tendo minhas casas sociais, eu às vezes acho um pouquinho difícil balançar tudo e ainda dar o tempo para os filhos. E aí, às vezes, eu boto elas para entrar comigo e entender o que eu estou fazendo, porque elas ficam também animadas e inspira elas a saber o que fazer quando crescer também. Como que você faz isso em termos de balança com a sua família? Você envolve seus filhos nos seus projetos? Eles, tipo, me conta um pouquinho, eu adoraria saber essa parte. Então, você já viu aqueles palhaços no circo que eles ficam equilibrando os pratinhos? Aham. Você já viu, né? Aí ele coloca um pratinho, né? Depois coloca outro pratinho, depois coloca outro pratinho e vai equilibrando. E tem hora que ele está tentando equilibrar dois aqui e um cai ali, né? Ah, Então, durante muitos anos da minha vida, foi esse malabarismo, né? Porque você tem aí uma média de 100 homens acolhidos numa instituição. Eu recém-casado com a minha esposa, depois nós fomos ter filhos. Então, durante muito tempo, eu fui fazendo um malabarismo. Tinha hora que dava certo, tinha hora que dava errado. Realmente é muito difícil conciliar. Inclusive, nós estamos muito carentes financeiramente. Então, a nossa instituição, como a gente trabalha com pessoas em situação de rua, então nós temos uma carência muito grande. Então você tem a questão institucional das pessoas que estão chegando, que não para de chegar. Você tem o casamento, né, que é o matrimônio, que também ele é complexo também, né? São duas pessoas que estão ali se conhecendo e construindo uma vida junto. Depois chegam as crianças e tem a questão financeira também, que o nosso trabalho não gera recurso. Então, você trabalha muito e não tem o retorno financeiro desse trabalho. Então, equilibrar essas coisas foi, ao longo desses 25 anos, meu maior desafio. hum, Hoje a gente conseguiu equilibrar bastante. Assim, hoje nós moramos dentro do nosso trabalho, né? A gente está aqui agora, eu estou aqui na minha casa, do meu quarto aqui agora, aqui em volta da minha casa, que agora aqui tem aqui uma quantidade enorme de pessoas morando, né? Tem um outro sítio aqui do lado. Minha esposa está aqui agora, meus filhos estão chegando da escola. E eles envolvem, inclusive, sabe, Jordana, uma coisa que eu tenho ensinado muito assim para as pessoas que estão à minha volta. Nessa geração, o que vai mais faltar não é inteligência, por exemplo, habilidades com, com tecnologia, habilidades com técnicas e outras línguas. Eu falo que uma das coisas que mais vai ser necessário nessa próxima geração é inteligência socioemocional. sim. Então, uma coisa que eu tento expor os meus filhos ao ambiente de todo esse conflito, todas essas dificuldades, para eles perceberem, para eles poderem vivenciar todas essas questões, para que eles também desenvolvam neles também essa humanidade, essa capacidade de compreender o outro, de compreender por que o outro está se comportando dessa forma. Então, acaba que é um sacrifício para eles, é algo difícil, mas ao mesmo tempo traz um elemento muito importante para a vida deles, que é essa inteligência socioemocional, entendeu? Mas tem dado muito certo, graças a Deus, a gente tem conseguido bons resultados juntos, viramos um time aqui trabalhando juntos. Que incrível. Uma pergunta que eu sempre pergunto, e eu estou adorando essa história, eu acho incrível. E realmente é engraçado, esse quadro aqui atrás de mim, que vocês vê, é um quadro que foi. Eu escrevi um livro 2 anos e meio atrás agora, que se chama Também Pode Ser Você, Can Be You, e é para humanizar moradores de rua nos Estados Unidos, usando as vozes de pessoas famosas no mundo da moda, e aí contando histórias dessas pessoas famosas, da maior superação que eles tipo, tiveram na vida e como eles saíram desse problema para estar onde eles estão hoje. E do lado da história deles é a história de um morador de rua hoje, tipo, o maior problema que eles também sofreram e
por que que eles não saíram e terminaram a ficar na rua. Aí todas as páginas você vê o mesmo problema que os dois têm, só que a separação é a circunstância que um teve para sair, o outro não teve para sair. Então, por isso que o nome do livro também pode ser você. E aí um artista super famoso em Nova... Pode ser você? It Can Be You. Pode ser você, sim, exatamente. Pode ser você. E é em inglês agora, né? Porque morador de rua nos Estados Unidos, eu acho que os problemas são diferentes, né? Do Brasil e de outros lugares, então ainda não sei como translate ou levar para outros países, mas eu tenho, talvez agora colaborar com você, porque eu amo o seu trabalho. Mas o artista que fez esse quadro, ele é um artista super famoso em Nova York e se você anda na rua, você vê o mural dele em cara quase outra esquina. E aí ele fez esse desenho que está escrito you, com um coração no meio. E aí eu tenho o meu livro que a capa é bem igual. Então é legal que eu estou sentando na frente disso com essa conversa hoje. Ah, então, muito obrigada por primeiro compartilhar a sua história até agora. Incrível. Eu sei que vai inspirar muitas pessoas. Eu sou muito espiritual. Eu nasci judia, eu já fui para a igreja, sinagoga, eu vou para mosque. Para mim, é tudo sobre ser uma pessoa boa e entender um pouquinho do porquê que eu estou aqui nesse mundo, assim que eu vivo minha vida, né? E, obviamente, minhas filhas sabem que todo mundo merece o mesmo para ser bom com todo mundo, ter muito amor, compassion, etc. Então, eu não me dedico a uma religião, mas eu sou muito espiritual. E eu acredito que tem momentos assim na vida que te dá aquele spark, você fala, ok, isso que eu estava esperando. E por muito tempo com esse projeto de rua, que eu faço aqui nos Estados Unidos, em, assim, pouca... eu não vou minimalize, que eu acho que todo mundo faz o que pode, mas comparado com você, eu gostaria de fazer muito mais. Eu sempre quis fazer muito mais, mas eu não tinha o time certo, a pessoa certa que já tinha, né, a estrutura. E eu fui muito sortuda que quando eu comecei meu projeto, a Susan Rockefeller, que é da família Rockefeller, né, que é uma das famílias mais ricas do mundo, ela falou num evento meu de moda, e eu falei para ela que eu tinha esse sonho de fazer esse livro, mas eu não tinha o dinheiro para fazer tudo que tinha que ir atrás do livro, e ela me fez um cheque para que o meu livro aconteceria. Então ela acreditou, entrou e me deu dinheiro para fazer. E aí eu também teve a sorte de conhecer o irmão do governador, a irmã do governador de Nova York, o Cuomo, o Governor Cuomo, e essa mulher é casada com Kenneth Cole. Kenneth Cole sendo o sapato, né, uma marca super famosa mundialmente. E aí ela escutou o meu projeto e ela falou, eu tenho uma ONG em Nova York, onde a gente acolhe pessoas da rua, famílias, se chama Help USA. Então, se você quiser parceriar comigo, eu apoio o seu livro e a gente faz uma parceria. Então, todos os livros que eu vendi, eu dei o dinheiro para a organização dela em Nova York até hoje, que é esse Help USA. E eu sempre, depois disso, eu parei, porque, né, vida, tem que fazer dinheiro para ter a casa para as filhas, etc. Então, muita coisa ao mesmo tempo, eu não consegui fazer mais. Mas, em falando com você, eu já tenho tantas ideias, mas duas ideias, assim, gigantes, que eu acho que é super legal. Primeiro é pegar esse artista famoso, que tem um nome, ele é muito famoso, eu vou te passar depois a informação, mas para ele fazer uma peça de arte para o seu trabalho, aonde a gente faz um evento aqui e a gente faz um auction, né, um silent auction, onde a pessoa, tipo, eles botam quem quer comprar para qual preço, a gente pega o maior preço e vende essa peça de arte para essa pessoa lá, e esse dinheiro vai para seu projeto. E a segunda coisa, porque você tem esses moradores de rua que moram na sua fazenda, fazer uma versão do It Can Be You com as histórias deles e formalizar um segundo livro com o apoio da Rockefeller, da Maria Cuomo, onde a gente pode todo mundo se unir e começar a fazer uma coisa, porque em volta do mundo deve ter outros também. Mas eu adoraria fazer uma coisa assim com você. Então, to be continued, mas eu acho que tem muito potencial, porque a coisa que eu tenho contatos que eu sei que conseguem abrir, fazer e tenho dinheiro, né? E eu tenho a paixão por trás, eu sempre, desde que, é muito engraçado, só para te contar rapidamente, eu tenho mais algumas perguntas para você, mas eu acho que te dá um contexto do porquê moradores de rua comigo, e para mim é o oposto, é uma coisa até estranha, mas é interessante, agora que eu olho que eu sou mais velha. Eu nasci no Rio de Janeiro, no Leblon.
E meus pais nasceram no Egito, então eu fui a primeira geração criada no Rio de Janeiro. E aí, quando eu nasci lá, eu nasci numa vida. Meus pais tinham tudo. Meu pai tinha 10 lojas, minha mãe tinha 12, empresários, viajavam o mundo. A gente tinha um barco, ia para o jeito. Então, eu nasci muito privilegiada. Com isso sendo ditado, quando eu era 1, 2, 3 anos de idade, eu andava na rua com meus pais, e a gente morava na frente da praia, eu saía do meu apartamento e eu via moradores de rua, e eu falava, pai, esse moço está com fome, vamos comprar comida? Esse moço está com frio, vamos comprar cobertor? Esse moço está naná, vamos comprar. Desde 1, 2, 3 anos, era uma coisa dentro de mim que eu queria dar para essas pessoas, eu não entendia por que que eles não tinham. E meu pai sempre brincou, quando você ficar mais velha, você pode fazer 1 milhão, você vai ficar pobre porque você vai dar tudo. E até hoje eu sou assim, se eu tenho, você fala assim, eu quero a sua camisa, eu falo, tá bom, te dou. Eu não, nem penso 2 vezes, material para mim não importa at all. Então, é interessante porque crescendo, assim, com muito, eu sempre fiquei triste por aqueles que não tinham. E aí, quando eu fui crescendo e saí da casa dos meus pais e experimentei coisas sozinhas, teve muitos momentos que também poderia ser eu. Só que porque eu tinha suporte de família e eu sei que se eu caísse, eles me levantavam e me davam dinheiro, eu podia experimentar essas coisas. E aí eu comecei Exato. um dia no banho dessas histórias e, mas isso aconteceu, eu poderia estar homeless, mas minha mãe me botou na casa dela, you know? Então, aí foi assim que o projeto foi criado na minha cabeça. Só que é uma coisa assim, então, assim, essa foi meu porquê, né? E por que que eu sou muito passionate sobre isso. Mas com isso sendo ditado, eu adoraria te perguntar, a gente aqui morando nos Estados Unidos, você lá, você tem o seu projeto. Como que pessoas ouvindo isso hoje, que eu tenho certeza que vai criar muita repercussão assim de pessoas quererem saber mais, mas como que funciona assim para doar, para ajudar, tem assim, você faz um custo tipo mensal que ajuda pessoas que querem ser donors? Como que funciona isso? Um pouquinho. Depois a gente bota mais, mas como que as pessoas podem fazer mais? A instituição, ela é uma instituição regularizada no Brasil, né? Nós somos conhecidos no Brasil como uma instituição filantrópica. Ela é uma instituição que não tem fins lucrativos, então não tem uma diretoria que lucra ou que tem alguma participação financeira. Ela é totalmente filantrópica. Todo recurso que entra na instituição, ele é prestado contas, né? Tem toda uma estrutura de contabilidade e todo recurso ele é destinado para a manutenção desses espaços onde a gente acolhe essas pessoas. Nós temos hoje 2 unidades, uma unidade com capacidade para 60 pessoas e uma outra unidade com capacidade para 30 pessoas. Então, quando está lotado, a gente chega a ter 90 pessoas acolhidas com a gente aqui. E isso gera um custo muito alto, né? Desde aluguel, água, luz, alimentação, pagamento da nossa equipe, psicólogo, assistente social, enfermeiro, médico, enfim, alimentação, que é muito caro mesmo, né? Todos os dias. Gasolina de carro, o nosso automóvel hoje, nós estamos com um carro muito ruim. Então, tipo assim, peça de carro, a estrutura nossa ainda tem muitas coisas que precisam muito de ajuda mesmo, sabe? Então, como a gente dedica muito e a gente faz um trabalho nas ruas de Belo Horizonte, a gente vai para as ruas, a população de rua dessas grandes metrópoles no Brasil hoje são enormes, né? São Paulo chega a ter 32 mil pessoas em situação de rua, né? Aqui na minha cidade, aqui em Belo Horizonte, a gente tem também mais de 18 mil pessoas morando em situação de rua. Então, a gente vai para as ruas, a gente vai acolher essas pessoas, a gente faz todo um trabalho de acolhimento. Então, o tempo todo nós estamos assim fazendo esse trabalho de acolher essas pessoas e trazendo para dentro. Quando a gente traz elas para dentro, então elas precisam ter um enxoval, um lençol, um cobertor, roupa, toda uma estrutura, uma casa grande. Imagina uma casa muito grande, né? Um sítio com muitos banheiros, com muitos quartos, com cozinha, com tudo para 90 pessoas, né? Sendo 60 numa unidade e 30 na outra. Então, gira muito. Então, como é que as pessoas doam? Normalmente, as pessoas fazem uma doação pelo Pix, né? A gente já fez algumas campanhas no passado,
E todo recurso que cai na instituição, nós temos um Pix de doação, nós temos um Instagram, né, onde mostra o nosso trabalho, e lá tem o Pix para as pessoas que querem doar. Quando as pessoas fazem a doação, o recurso cai na na nossa tesouraria, né, onde faz toda a repartição, né, das dívidas que nós temos aqui para poder manter o trabalho. Então, o custeio nosso é muito alto. Sim. A gente não tem hoje assim, a gente não consegue captar 50% hoje do que a gente precisa. A gente não consegue. Então, tem uma carência muito grande, entendeu? A estrutura como um todo. Mas a gente continua, a gente segue atendendo, a gente segue com a casa cheia e não para, não. Aqui não para um minuto. Uhum. Não para, mas não para mesmo. O que que você falaria seria assim, eu não sei se tem um valor, mas vamos dizer, para você manter cada 6 meses, qual seria um valor, assim, vamos dizer, alguém, tem assim, uma média de valor que sustentaria para você não tá só 50%, mas tipo 100% para você fazer o que você precisa fazer. Tem assim um valor? Então, nós temos essa unidade, porque nós temos vários trabalhos. Né? Então, nós temos a unidade de acolhimento, que tem 60 homens. Nós temos uma outra unidade de reintegração para 30 pessoas. Então, a pessoa, quando ela é acolhida na rua, Uhum. é um trabalho. Depois ela vem para uma unidade de acolhimento, onde ela vai fazer parte de um tratamento, de uma desintoxicação. Depois, aqueles que têm família voltam para suas famílias. Aqueles que não têm família, eles vão para uma outra unidade, que é uma unidade de reintegração, é onde eu estou agora. E então tem todas essas fases. Então, quando você pega todo esse trabalho, hoje, em média, a gente fez o nosso levantamento, ele custa em média R$ 100.000 mês. Uma média de R$ 100.000. Tá. 6 meses custaria em média R$ 600.000. Em dólares, eu não sei, deixa eu ver. É, 100 mil. US$ 100.000. Seria uma peça de arte com a pessoa certa. Como é que é? Seria uma peça de arte aqui, vamos dizer, você vende uma peça de arte assim, pessoas pagam, vamos dizer, de 100 a US$ 150.000, que tá 5-1, né? Então Em US$ 100.000 manteria a gente por 6 6 meses. meses, tá bom, legal, tô com ideias. Ah, não, mas muito legal. Não, eu vou te falar, eu queria fazer essa entrevista como tipo um começo para as pessoas conhecerem. Eu acho que o que eu estou fazendo é surreal. Desde que eu te ouvi aquele dia, juro, foi o mais inspirador assim que eu já vi, né? Não era aquilo, era tipo, como que você chamava aquilo? Não era, porque não era uma, como que você chama na religião? Eu não quero falar errado. É, você pode ser uma palestra ou pode ser uma pregação também, né? Mas eu achei que foi assim, for sure, a mais inspiradora que eu já fui. Apesar do fato que eu vou falar, eu estava impressionadíssima com a sua voz e seu talento de música. Eu senti que eu estava num concert do Coldplay. Like, it was amazing. Eu gosto muito. Também é uma outra coisa também que eu gosto muito, é Ah, tocar. Jogar basquete e e tocar. tocar também. Eu amo também ficar tocando também. Me descansa também, me relaxa também. Foi incrível. Mas não, esse vídeo, primeiro eu queria te agradecer. A gente vai continuar a conversa, porque eu quero conversar com você por 10 minutos depois disso sobre ideias que eu realmente quero fazer. Eu não sou uma que só falo, mas eu gosto de fazer ações, especialmente quando eu acredito em uma coisa, como eu acredito no que você está fazendo, e porque, por ser espiritual, eu sinto que tudo que você fala realmente vem assim de dentro de você, então isso é uma coisa que eu admiro muito. Mas eu queria te agradecer muito pelo trabalho que você faz, pela pessoa que você é. Eu acho que é super importante todo mundo, né? Todo mundo tem um porquê que a gente está aqui, né? É só se encaixar, como que fala? Aceitar as mensagens e let it take you, né? E você falou muito disso naquela noite também, que eu lembro em outras palavras, só que eu entendi a mensagem porque é o jeito que eu também, né? Eu vivo minha vida e eu adorei o que você falou. Então foi muito especial aquela noite para mim. E eu sei que isso aqui vai ser muito especial, essa entrevista para todo mundo assistindo. E daqui vai ter muito para vir. Então,
se você quer deixar algumas últimas palavras para as pessoas que estão assistindo, e a gente vai botar todos os seus handles, aonde eles podem te achar. A gente vai fazer muita coisa, então isso aqui é só o começo. Mas você quer deixar algumas últimas palavras? Eu quero agradecer, viu, pela entrevista, pela oportunidade que você está me dando de apresentar o nosso trabalho para outras pessoas que não nos conhecem, né, de outras nações também, que com certeza pode agregar muita força para a gente aqui no Brasil. O que eu quero falar é que o Brasil hoje sofre muito, né? As pessoas em situação de rua é um problema muito sério no Brasil, talvez um dos problemas mais sérios sociais que nós temos no Brasil, uma quantidade enorme de pessoas que vivem em situação de rua. E nós estamos querendo, o Ele Clama tem como objetivo trabalhar assim para poder realmente superar isso. Então, eu não sei quantos anos nós vamos trabalhar ainda, mas nós vamos trabalhar até o momento em que for necessário para poder acolher e cuidar dessas pessoas que estão em situação de rua e pessoas que estão sofrendo também com o problema da drogadição no mundo hoje, que é muito sério. Eu quero agradecer, falar que esse trabalho filantrópico, esse trabalho social, ele é extremamente importante. Nós estamos aqui trabalhando muito e o que a gente faz hoje, a gente não tem um produto, a gente não vende, então realmente o nosso produto é o nosso serviço, é o estender as mãos, estar aqui disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então nós precisamos de ajuda. Então eu acredito que no princípio o repartir o pão é muito importante, a gente ter isso no nosso coração. Eu falei para você, você como uma judia, eu sempre falo do Tikkun Olam, né, do Olam, a importância da gente participar dessa agenda do bem, né, que reconstrói o mundo, que reconstrói as relações, que se importa não só com as pessoas, mas também se importa com o meio ambiente, que se importa com as estruturas sociais, culturais, ambientais. E eu sou uma dessas pessoas que acredito que a gente pode mudar o mundo, que eu acredito que a gente pode fazer a diferença, eu acredito que a gente pode, de fato, deixar o mundo melhor para os nossos filhos. Então, quero te agradecer, eu sei que no seu coração queima por isso também, Sim. e eu amo a sinergia. Sinergia é uma coisa muito importante, que vai juntando forças e a gente vai conseguir fazer mais do que a gente consegue fazer sozinho. Você Acredito. pode contar comigo, e eu conheci os Estados Unidos agora e me apaixonei. Eu acho que a gente vai poder fazer muitas coisas também aí pelas pessoas que estão aí nas ruas, aí da Flórida e de outros estados e outras cidades daí norte-americanas. Obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo.